Quinta-feira também, gente, é dia de turismo aqui no nosso CBN Vitória, né? E hoje vocês vão conhecer como é que funciona o turismo de observação de aves. O meu convidado é um ouvinte querido nosso aqui do CBN Vitória, é o Vitor Humberto Salviato Biasucci. Ele é observador de aves e é guia de observação de aves aqui no Espírito Santo. Ei, Vitor, bom dia! Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos da CBN. Bom dia para todos os ouvintes. Vamos lá. Muito obrigada, viu, por dividir conosco um pouco da sua experiência. Me conta, o turismo de observação, ele é crescente? Sim, no mundo inteiro, no Brasil e também no Espírito Santo. A cada ano, a cada tempo, esse turismo vai aumentando, mais pessoas vêm visitar o Espírito Santo, vêm visitar o Brasil, e do Brasil ou do Espírito Santo partem para outros lugares também. Atividade crescente, lindíssima. Pois é. E aqui a sua área de atuação é o turismo de aves. Sim, eu me especializei em turismo de observação de aves no Espírito Santo. Eu não posso me apresentar como um guia no Rio de Janeiro, em outro estado. Eu sou do Espírito Santo. E como é que funciona? Olha, primeiro como observador, é uma coisa maravilhosa, dá vontade de, quando acorda, 2, 3 horas da manhã, já sair para ir para o mato, que a gente tem que viajar de noite para chegar no local de observação junto com o momento que as aves saem, né? E então a gente, com essa ansiedade toda, vai para lá e fica lá o dia inteiro. É uma coisa maravilhosa, ouvindo as aves, vendo onde elas estão e fotografando e registrando. É uma coisa espetacular. É uma coisa que nos dá vida. Muito legal, Vitor. Já são 680 espécies registradas oficialmente aqui no estado? Sim, o Espírito Santo é um estado, apesar das dimensões físicas menores do que, por exemplo, o Amazonas, o Mato Grosso e tal, é um estado bastante significativo em quantidade de espécies das aves encontradas no Brasil. O Brasil é o segundo país, o segundo ou terceiro, isso varia um pouquinho, país em quantidade de espécies no mundo. Nós estamos muito bem, nós estamos falando de aproximadamente 190 a 200 países, o Brasil está em segundo ou terceiro. E o Espírito Santo também está muito bom. Ele chega a estar em 11º lugar no ranking nacional. E o número de observadores também, que eu estava vendo os dados aí, é incrível, né? Vocês são em 1.244. Aqui no Espírito Santo, isso é muito legal. E cada vez tem mais gente, mais colegas aderindo, ficando também associados aos clubes ou mesmo independentemente, né? Já são 1.244, isso significa 11º lugar no Brasil também. Poxa vida. Muito bom. E eu queria que você me falasse, bom, eu quero fazer então um turismo de observação de aves. Você já deu a primeira dica, a gente sai durante a madrugada. Tem uma variaçãozinha também. Às vezes a gente vai observar aves noturnas, aí ao contrário, sai lá para 5 da tarde, para chegar lá à noite, quando já está escuro, e quando saem as corujas, os urutaus, os bacuraus, as aves noturnas. Mas normalmente é feito durante o dia, sim. Quem é esse turista, Vitor? Esse turista é principalmente o observador de aves. O observador de aves é um camarada danado. Ele emprega sua energia, seus recursos financeiros, inclusive, para viajar no Brasil e no mundo, para vir aqui fazer o registro de algumas espécies que só tem aqui. Aí ele viaja para outro lugar onde só tem algumas outras espécies, Então, o primeiro cliente desse turismo é o próprio observador de aves. Uhum. E depois tem biólogos também, tem os próprios especializados em aves, ornitólogos, né? Mas o principal cliente é o observador de aves. Você é engenheiro, por exemplo, né? Eu sou engenheiro, mas sempre fui apaixonado pela natureza. Quando pequeno eu estudava entomologia, insetos, e eu descobri essa coisa maravilhosa que é a observação de aves em 2020, em plena pandemia. E daí para cá eu já tenho 1.000 e tantas saídas, praticamente uma saída a cada 1 dia e meio, 2 dias. Olha, é bom demais. Só. Vitor, e para onde vocês vão? O que vocês levam? Bom, o Espírito Santo, os 3 municípios com maior quantidade de espécies são Linhares, a Reserva Nacional Vale. Lá é muito bom, já estou com outra visita marcada para lá. É uma viagem cansativa, a gente passa o dia inteiro dentro da reserva, né? E vem embora à noite. Também Domingos Martins é o 2º município com mais quantidade de espécies, depois Santa Teresa.
E os outros municípios também, Marechal Floriano, Fundão, cada município tem uma quantidade muito boa de aves, e eu ainda não consegui ir lá no limite do Espírito Santo com a Bahia, porque lá já serão outras aves. No limite do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, ali já são aves parecidas, é um mesmo bioma, vamos dizer, né? E habitat parecido. E então a gente sai, vamos aí na serra, a gente vê muitos gaviões e viajamos para Matilde para ir fotografar as andorinhas que fazem ninho sob a cachoeira. Então é cada dia uma novidade. E o que vocês precisam de levar para essa observação? Bom, a gente vai com trajes adequados, uma bota boa, uma calça forte para que a gente não se machuque. Quando vai entrar no mato, usamos perneiras para nos proteger de, por exemplo, picadas de cobras, né? Uma camisa de uma cor mais ou menos neutra para não afastar as aves, não pode ser uma coisa branca ou amarela, porque aí pode ser que a ave não venha. E a gente leva alguns equipamentos. Quem gosta de fotografar, como eu, leva a câmera com baterias de reserva, com cartões de reserva, né? Às vezes uma câmera de reserva. Leva uma caixinha de Bluetooth que a gente pendura aqui no cinto para, em contato com o telefone, através do telefone, a gente chamar as aves. Como é que é? Levamos... Vocês já levam uma gravação? A gente... olha só, ouve, hein? Essa que você conhece. Não estou conseguindo ouvir. A gente não está conseguindo ouvir, Vitor. Então vamos deixar, porque eu não estou com a caixinha que amplifica o som do celular. O celular tem alguns aplicativos sobre observação de aves, um deles é o Merlin, que tem as gravações que a gente chama de vocalizações das aves de cada país. Ou, por exemplo, dentro do Brasil eu posso baixar o pacote Sudeste ou o pacote Brasil. Eu tenho o pacote Brasil baixado. Então eu chego em um lugar que eu imagino que possa ter uma certa ave, já vou para lá com um projeto, eu chego lá e toco esse som que a gente chama de playback através da caixinha e fico ouvindo se o pássaro responde. Normalmente ele responde, alguns se afastam, mas a maioria responde e vem chegando, curioso. A gente imagina que ele pensa que é um companheiro, que pode ser um macho querendo conquistar a fêmea da região ou vice-versa. Tem algum motivo para eles responderem ao playback. Antigamente eram os pios, aqueles pios que são fabricados, por exemplo, no Cachoeiro Itapimirim, com os quais se chamava as aves, mas naquela época era para caçar, né? Chamava os iambus para caçar, era alimento. Hoje não, hoje a gente não quer de forma alguma que as aves sejam privadas de sua liberdade ou de sua vida. Então esses playbacks, eles chamam as aves e a gente fica lá quietinho esperando. Ou também a gente chega num local e ouve a vocalização de alguma ave, a gente grava o som e reproduz através dessa caixinha Bluetooth, e a ave então se imagina, opa, eu estou cantando aí, ou alguém com uma voz muito parecida com a minha, e vem chegando também. Aí a gente fotografa, sempre que possível. Então o playback é um auxiliar fundamental e todos nós tomamos muito cuidado para não estressar as aves. Elas estão lá no cantinho delas quietinhas. Se a gente chega lá e toca muito playback, ela pode ficar estressada, não vale a pena. Ela pode até se deslocar para outra região, né? Pois é, porque tem isso, eles se assustam fácil, né? Sim, sim, principalmente com o nosso movimento. Às vezes a gente chega com o carro e a ave não se espanta, mas no momento que a gente abre a porta e apresenta o nosso corpo, ela foge. Então a gente tenta se movimentar bem devagarinho, ficar em silêncio, tem toda uma maneira de chegar numa ave, né? E não pode chegar pisando nas folhas com força, pisando nos galhos, se movimentando muito, conversando, que a gente vai espantar a ave. São grupos pequenos, Vitor? Muito bem. Os grupos, a gente depende. Quando vem um observador que nos contrata como guia, então geralmente uma ou duas pessoas, né, para caber num carro, para não fazer muito alarde. Mas quando a gente vai, por exemplo, pelo Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo, que é o COAS, aí a gente organiza, por exemplo, com 8 ou 10 pessoas. São todos conhecedores de todas as regras, como se portar bem lá na mata para que a ave venha, né? Então a gente consegue com um grupinho maior, a gente combina de não conversar. Então, boa. E quando se vai, por exemplo, para o Amazonas,
numa excursão para observar aves, aí geralmente são 2 a 3 mesmo, porque tem canoas no meio, não pode muita gente, né? Então, grupos de 2 a 10 observadores. Para você que faz uma observação a cada 2 dias, que você disse, né? Qual é seu principal objetivo quando você sai de casa? É achar uma ave rara ou você tem a predileção aí por uma específica, porque você quer ouvir o canto dela? Olha, todos nós, observadores, gostamos quando fazemos uma ave, uma espécie que a gente não tem, a gente chama de lifer. Pode ser um lifer para mim ou para outro observador, pode ser um lifer para o município, ou seja, é a primeira vez que aquela ave foi registrada naquele município, ou pode ser até um lifer nacional. Então nós gostamos sim de fazer, de registrar novas espécies, mas não é o fundamental. O importante é estar lá e fotografar ou registrar o que a gente conseguir. Não pode ser além do que a natureza nos oferece, né? Então, se naquele dia a gente pôde fotografar 20 aves, mesmo que não tenha uma espécie que a gente não tenha registrado, não tem problema, a gente sai feliz do mesmo jeito. Uma outra forma também é ir fazer uma lista de aves. E aí a gente não precisa fotografar nem gravar. A gente chega lá e avista ou ouve a ave. Aí a gente coloca numa lista do eBird, um outro aplicativo, que congrega todos os avistamentos no mundo. Por exemplo, sábado agora vai ser o Dia Internacional desse avistamento. Nós do COA estaremos participando do projeto e todos nós que seremos em 20, nós vamos mandar a lista do que a gente conseguiu lá para o eBird. Normalmente são 80 a 100 aves num dia. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas nessa média. Qual é o canto mais bonito que você já ouviu até hoje? Olha, os sabiás são maravilhosos. Sabiás são maravilhosos. Inclusive teve um pastor que eu conheci que me falou, ele aqui no Espírito Santo, que ele morou no Rio Grande do Sul e que ele lembrava de um canto lindo de um sabiá ou de uma sabiá e ele queria ouvir de novo. Eu mandei para ele uns 20 ou 25 cantos e ele não reconheceu nenhum, mas todos maravilhosos. Aí ele falou, mas esse é muito lindo, puxa vida, mas ainda não é o meu. Eu não sei, inclusive, se ele estava querendo que eu ficasse mandando de tão lindo que era, manda todos. Vitor, muito lindo. Vou dar uma paradinha para a Repórter CBN, eu volto para você responder a pergunta aqui legal do Mário, se é profissão ou hobby, se vocês vivem disso, tá? Tem Angelina, numa estância em Santa Teresa, que tem uma coruja lá que eu te conto já já, tá bom? Beleza. Fui rapidinho aqui para a Rede CBN, voltando com a participação ao vivo do Vitor Humberto Salviato Biasucci. Ele é observador de aves, é guia de observação de aves aqui no Espírito Santo. A gente está falando de um turismo diferente, né? Nessa quinta aqui do turismo. Vitor, estou de volta para você responder a pergunta do nosso ouvinte, o Mário. Okay. Observação de aves é hobby, é profissão? E vocês são remunerados por isso? Depende de como eu vou responder. Se eu responder como um observador, por exemplo, associado a um clube, não, nós somos pessoas desenvolvendo um hobby, né? Não tem a intenção de remuneração com isso. Mas há um mercado, e eu me incluo nele como guia, em que se pretende ter remuneração. Esse mercado é astronômico, principalmente nos Estados Unidos. São centenas de bilhões de dólares os números que se fala. Isso inclui as diárias de guias, os transportes, as vendas de produtos, as vendas da caixinha de Bluetooth, as vendas das máquinas. Então, esse conjunto de elementos que formam a observação de aves movimenta cifras muito grandes, mas muitas pessoas estão como observadores sem qualquer intenção de ganho e de se sentir feliz, né? É muita felicidade ligada ao caso. Eu e outras pessoas aqui no Espírito Santo, estou falando do Espírito Santo, somos guias e pretendemos sim ter uma remuneração quando a gente vai gastar um dia inteiro, por exemplo, levando uma pessoa que vem de fora para observar aves. Segunda-feira eu vou levar um comissário de bordo que quer fazer algumas espécies aqui no Espírito Santo. Eu tenho pouquíssimo tempo, então eu fiz um roteiro bacana para a gente conseguir o máximo de espécies que ele não tem, para ele ir embora do Espírito Santo mais feliz do que chegou. Que legal. Vitor, me contaram que os asiáticos são os que mais procuram isso aqui no Espírito Santo, procede?
Eu não sei se são Japão. só os asiáticos. Vem muito japonês, sim. Aham. Mas eu encontro pessoas de vários países. Esses dias nós recebemos um amigo canadense. Encontrei lá em Santa Teresa, na Reserva Augusto Rusque, 3 observadores de borboletas, fotografando as borboletas do Brasil. Não falam português. Vem gente dos Estados Unidos, vem gente da África do Sul, vem gente da Suíça, de muitos países vem aqui. Tem sim bastante japonês, a gente vê bastante japonês, mas eu acho que se fizer uma média vai vir de todos os países. Ó, a Angelina está nos ouvindo lá de Santa Teresa. Ela é da Estância Monte das Oliveiras. E ela diz o seguinte: tem muitas espécies diferentes e ela conta a história de uma coruja que é gigante. Ela causa até medo quando ela começa o chamado dela. Conhece essa estância? E Angelina, eu sou de Santa Teresa, gosto muito daí, por isso vou muitas vezes. Não sei exatamente onde é a sua estância. E as corujas, as aves noturnas realmente emitem uma vocalização que se a gente estiver sozinho lá no escuro, no mato, a gente vai levar um susto. Nem todas são tão bonitas quanto o sabiá, por exemplo. Chegam a ser assustadoras. Agora, depois você me fala onde é a sua estância, ou eu olho aqui no Google, que eu vou aí fotografar essa coruja. A gente fica muito, muito, muito com vontade de fotografar. Legal, vou passar para você depois o Isso. contato da Angelina, tá? Angelina, obrigado, Angelina. E para finalizar, o Giovanni, sobre o tráfico desses animais, dos pássaros. Giovanni, nós, como observadores de aves, a gente atua contra o que se pode fazer de mal com as aves. Então a gente está sempre, a nossa presença já é boa, a gente está sempre uniformizado e já inibe um pouco. Algumas pessoas nos procuram, inclusive perguntando: vocês são do IBAMA, vocês são do órgão tal, porque tem alguém tirando um passarinho. Então nós não fazemos o combate. Não é a nossa função fazer o combate, nós não temos preparo para isso. Mas a nossa presença inibe. E outra coisa interessante, quando a gente consegue, por exemplo, localizar uma ave muito cobiçada, vamos dar um exemplo, um curió. A gente não diz onde que nós encontramos. A gente diz, para efeito de registro no site, em Santa Teresa, no município. O município. Onde? Não fala nunca onde, não dá as coordenadas, porque do mesmo jeito que nós temos esse equipamento e essa possibilidade de ir lá chamar o curió, a pessoa que vai com a intenção de botá-lo numa gaiola também pode chamar. Então a gente tem uns tratos assim que a gente não divulga onde estão aves cobiçadas, né? Combater nós não combatemos, não é a nossa função, não temos preparo, não temos armamento, que essa coisa pode ser perigosa, né? Então isso fica para as pessoas especializadas, profissionais especializados. O Marco está perguntando aqui uma curiosidade: só os machos que cantam? Não, Marco, tem espécies que sim, mas tem espécies que não. Fêmeas também cantam, né? Então isso varia um pouquinho. Entendido. Ô, Vitor, adorei nossa conversa, viu? Como a gente aprendeu contigo aí hoje sobre observação de aves. Muito bom. Eu geralmente viajo cedo. Enquanto o rádio ainda pega o sinal de FM, eu vou ouvindo a CBN. Vou dando notícia, vou curtindo as notícias de vocês. É uma conjugação muito bacana. Eu agradeço pela oportunidade, em meu nome, em nome do Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo, que é um clube do qual eu faço parte. Muito obrigado e quando precisar, estou às ordens.